Nesse 32º domingo do tempo comum, nós vamos fazer o nosso Evangelizando com Arte, e eu peço a vocês todos que compartilhem e que curtam também, e que, se puderem, deixem lá os seus comentários. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Nessa parábola que contemplamos nesse domingo, Jesus conta a história das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino de Deus, dos céus, é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram: dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Essa parábola fala de Israel, povo que foi escolhido para preparar o caminho do Messias, para esperá-lo e reconhecê-lo como verdadeiro esposo. Então, é evidente que é preciso estar pronto, porque o esposo pode tardar. A questão do esposo e da esposa no Antigo Testamento se refere à aliança entre Deus e o homem. O homem é um ser de pertença e é a relação com Deus que determina a identidade de cada ser humano. No Antigo Testamento, a diferença entre sábio e tolo está precisamente em se saber a quem se pertence. O tolo é aquele que erra o alvo, porque não sabe a quem pertence e não constrói sobre a rocha, mas sobre a areia, ou seja, vive uma existência sem um verdadeiro fundamento, vive segundo a sabedoria desse mundo, onde o homem é o centro. Os gregos tinham uma palavra ótima para descrever esse tipo de pessoa individualista. Eles chamavam de onfoloscopoi, quer dizer, a pessoa que só olha para o seu umbigo. É essa mentalidade que Cristo veio destruir. Em que então consiste a sabedoria dessas 5 virgens sábias? A forma de raciocinar dessas 5 virgens parte do fim, isto é, do encontro definitivo com o esposo, onde não podem ser encontradas sem o fogo, senão é inútil esperá-lo, principalmente porque não sabem quando o dia chegará, quando o dia nós adormeceremos e vamos acordar no reino dos céus. O raciocínio é todo baseado no encontro, e esta é a verdadeira sabedoria. Criar uma mentalidade que mantenha continuamente a sua fonte no que é o sentido da vida, ou seja, o encontro com o Senhor, aquele encontro definitivo. Enquanto isso, cumprir a sua tarefa. Isso significa não apenas saber que pertenço ao Senhor, mas organizar minha vida de tal forma que possa realmente pertencer definitivamente a Ele. As luzes devem iluminar o esposo na sua chegada
devem iluminar seu rosto para que as pessoas vejam a sua beleza. São as obras de amor, a verdadeira caridade que faz resplandecer a face de Deus. O óleo do qual a lâmpada toma a luz é o Espírito Santo. A caridade é um fruto, é o Espírito Santo que a derrama em nossos corações. Peçamos ao Pai o Espírito, porque só à luz do Espírito podemos dizer: Jesus Cristo é o Senhor. É justamente nisso que não se pode ser volúvel e contar com os outros. A salvação é sempre pessoal. Então, meus queridos irmãos e irmãs, né, isso que a Vilma apresentou na arte como expressão da beleza de Deus, refletida em nós, como também na explicação que ela deu, nós encontramos o sentido profundo dessa parábola tão emblemática de Jesus Cristo. Emblemática porque ela tem no interior dela uma revelação que a gente precisa estar muito atento. É uma parábola bonita, mesmo as imagens são muito bonitas, mas qual é a diferença mesmo daquelas 5 moças, né, que entraram para o banquete do Cordeiro, né, entraram para a festa, e as outras 5 que ficaram excluídas, porque não é por causa de um momento final, mas por causa de uma vida inteira em que você se atualiza na sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo. Você atualiza no seu coração, no seu sentimento, na sua inteligência, por meio de uma vida de oração e de amor. Os santos padres já diziam muito claramente, o Papa repete, o padre Rupinique também, que a lâmpada é a fé, mas o óleo é o amor. E o amor, nós sabemos que vem de Deus, ele é o Espírito Santo. E onde houve a falha foi justamente no óleo, porque todas tinham a lâmpada, mas a lâmpada não funciona sem o amor. Então, o que acontece é um estilo de vida que você vai levando sem atualizar continuamente no seu coração, na sua mente, na sua inteligência, né, a presença da sabedoria divina, que é Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Por isso tem que ter óleo para isso, né? E o que acontece será realmente que no final ele vai dizer, né, o esposo vai dizer: não os conheço. Porque o que nos permite esta comunhão com Jesus Cristo também é o Espírito Santo. Nós gostamos de refletir, quer dizer, o ritual da igreja na missa costuma dizer, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam conosco na vida inteira e naquele momento, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não se separam. Então, do Pai é o amor, do Filho a graça e do Espírito a comunhão. Então, esse é o sentido que nós devemos viver profundamente nessa parábola. E falando de forma muito concreta, né, com coisas concretas, quem vive uma vida voltada para a oração, voltada para a liturgia dominical, por exemplo, senão vai se desatualizando, e voltado para manter um coração aberto ao próximo, através de atitudes que vão selando essa nossa pertença a Deus e esse amor ao próximo. Então, espero que essa parábola nos ajude realmente a nos reinserir muitas vezes no mistério pascal, porque pode ocorrer que a gente não perceba que está se distanciando, né, de Deus e do próximo. E é a única maneira de termos, na hora exata, quando o Senhor nos chamar, quando Ele nos vier buscar, a gente está prontos, a gente está preparado para isso. Então, desejo a todos um bom domingo e uma reflexão profunda nessa questão
dessa parábola das 5 moças que estavam preparadas para o banquete e das outras 5 que pensavam que estavam, mas não estavam, porque a vida não condizia. Elas estavam bastante perdidas. Bom, então que todos nós, como a Vilma já disse, façamos dessa catequese também um meio de evangelização. Isso também constitui o estar voltado para o Senhor, voltado para a sua graça, e não para o próprio umbigo. Né? Basta que eu encontre a Deus e os outros não me interessam. Isso também conta. Isso também é um ato de amor e de caridade e de justiça perante aquilo que Deus nos permite conhecer, ver e sentir, que eu acho que essas catequeses possibilitam. Muito obrigado a todos e um bom domingo para todos nós.